Meu nome é Gabriel de Souza Brás e este é o vídeo referente à incidência de ondas oblíquas. Como visto no relatório anterior, observamos a incidência das ondas com um ângulo normal à interface. No entanto, agora iremos observar a incidência de forma oblíqua. O plano de incidência é o plano formado pelos vetores de propagação e normal à superfície entre os meios. Na imagem, é possível observar uma onda genérica, incidente no sentido de propagação KI, que está incidindo na interface e se decompondo na onda refletida em um ângulo normal à superfície na onda transmitida. O campo incidente pode ser decomposto em duas componentes, uma perpendicular e outra paralela ao plano de incidência. A polarização perpendicular é com relação à incidência do campo elétrico com o plano de incidência. E como é possível observar na imagem, o campo elétrico está perpendicular ao plano de incidência para todas as componentes de propagação da onda. Com isso, fazendo o produto vetorial do vetor de propagação K e o campo elétrico, é possível obter o sentido de propagação do vetor do campo magnético. E essas expressões valem para qualquer lugar no espaço, de menos na fronteira. E na fronteira implica que o campo no meio 1 ele obrigatoriamente tem que ser igual ao campo do meio 2. Ao avaliar as condições dos campos com relação ao sentido de propagação, em z igual a zero, eliminamos as componentes dependentes de z, pois devemos avaliar as condições de contorno para as componentes tangenciais à fronteira, e obtemos somente as componentes dependentes em x. E observamos também nas expressões que para a igualdade seja verdadeira, né, com relação aos campos elétricos incidentes refletidos e transmitidos, é necessário que as três exponenciais sejam iguais. Como os três expoentes são diferentes, assim por meio da relação é possível obtermos a lei de Snell, a qual implica que todos os expoentes das equações devem ser iguais. Ou seja, a lei de Snell é obtida por meio das condições de contorno. E por meio das manipulações algébricas, considerando a lei de Snell, é possível chegar na fórmula do índice de refração, que é dado pela raiz da permissividade relativa do meio. E assim escrevemos os campos elétricos refletidos em função do incidente e o campo transmitido em função do incidente. É possível encontrar a relação para os coeficientes de reflexão e refração. Fazendo as mesmas análises para o caso da polarização perpendicular, é possível obter os coeficientes de reflexão e refração para o caso da polarização paralela.
Assim, durante as simulações, nós iremos ver com relação às incidências, incidência externa e incidência interna, e, e o ângulo de Brewster e o ângulo crítico também. A incidência externa ela vai acontecer quando a permissividade do meio 1 for menor que a permissividade do meio 2, e a incidência interna vai acontecer quando a permissividade 1 do meio 1 for maior que a permissividade do meio 2. O ângulo de Brewster ele ocorre quando o coeficiente de reflexão é igual a zero, logo toda a potência incidente com a polarização paralela é transmitida, e o ângulo crítico ocorre quando o erro é um certo ângulo de incidência, que é o ângulo crítico, em que o ângulo de transmissão será igual a 90 graus, e consequentemente o coeficiente de reflexão será igual a 1. Explicando agora o código utilizado para obtenção dos gráficos, né, por caso da incidência interna e da incidência externa. Inicialmente foi inicializados os parâmetros aqui da onda e do meio, né, foi definida a frequência linear, a frequência triangular, permissividade do vácuo e permeabilidade. Foi definido aqui também a permissividade relativa do meio 1 e do meio 2. Definimos também o vetor o sentido do vetor de propagação, né, K1 e K2, e definimos também as impedâncias intrínsecas do meio 1 e do meio 2. Na parte do laço fora aqui foi feita a variação do ângulo de 0 a 90 graus, né? E depois a gente utilizou a fórmula aqui para o cálculo dos outros ângulos e dos coeficientes de reflexão e transmissão, tanto para polarização perpendicular quanto para polarização paralela. Observando o gráfico aqui pelo primeiro caso de incidência externa, a gente tem um gráfico do módulo das fases das razões dos coeficientes, né? Tanto de reflexão quanto de transmissão, pelo coeficiente de incidência, né? E a gente também tem um módulo respectivo das suas fases. A polarização perpendicular, a gente é possível perceber que ela sempre tem um módulo maior que a polarização paralela, né? Observando o gráfico dos módulos ali em relação ao ângulo. E observando o primeiro gráfico, é possível observar que tem o ponto onde toda a onda é transmitida e não tem nenhuma reflexão. No caso ali, quando o módulo é igual a zero, né? Esse ponto é o chamado ângulo de Brewster, que só acontece na transmissão paralela, né? E também é possível observar ali que nos gráficos das fases, né, que se a fase é igual a zero, significa que as ondas incidentes estão em fase, né? A onda incidente com a transmitida, ou então a onda incidente com a refletida. Agora, considerando o caso para incidência interna, né, a qual o epsilon é maior que o epsilon 2, a gente pode ver que também é possível observar o ângulo de Brewster, né, que é onde ocorre a transmissão total da onda. Também é possível observar o ângulo crítico, no qual o módulo é igual a 1, né, ou seja, a onda, toda a onda é refletida. E também é possível observar que a partir do ângulo crítico, né, os coeficientes, ou o módulo dos coeficientes passam a apresentar valores complexos, ou seja, eles não passam a não estar mais em fase temporal.
Observando agora o caso para incidência externa com perdas, né, é possível observar ali que os grafos de módulos são bem semelhantes ao, ao caso da incidência externa sem perdas. É possível observar que não se tem mais o ângulo de Brewster, né? E também é possível observar que, por, devido às perdas, né, as ondas não estão mais em fase. Então, elas vão estar defasadas justamente por conta dos meios passarem a ser complexos. E olhando aqui agora por caso de incidência interna com perdas, né? Também é possível observar a semelhança ali, uma certa semelhança entre os módulos, né? No entanto, a gente vê uma leve diferença ali com relação, porque no caso da incidência interna sem perdas, né? A gente vê que tinha uma ruptura brusca ali no, no ângulo de Brewster, né? Que levava o módulo para 1 de forma muito rápida. Agora é possível observar que, devido às perdas do meio, eles vão chegar no módulo 1, né? O módulo do coeficiente de flexão vai chegar no módulo 1, no módulo igual a 1 ali, quando o ângulo for 90 graus, né? Então, os gráficos de módulo possuem uma pequena diferença, né? Mas a maior diferença com relação aos gráficos das fases, devido aos meios passarem a ser complexos.